cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, na direção dos trabalhos, o irmão Paulo Tadeu e o diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, Porto Alegre. O telefone de contato geral do Ombro Amigo estará durante toda a programação na tela. Aí você pode anotar esse endereço e, se souber alguém que precisa de ajuda, entre em contato conosco. Hoje os trabalhos estão a cargo da equipe de São Leopoldo, que fica na São Domingos 759, no centro de São Leopoldo. Nossos dias de atendimento ali é todas as sextas-feiras, às 19 horas. O líder é o presbítero Cláudio Rocha. E nós estamos ali, então, todas as sextas, né, aguardando você que precisa de ajuda, que tem um familiar que está precisando, né, de um auxílio, que está nas drogas, no álcool. Entre em contato conosco. Nosso telefone de contato lá de São Leopoldo é o 993-886714. 993-886714. A irmã Valquíria vai estar colocando ali na tela os núcleos, né, de atendimento. Nós temos ali na área central, temos o núcleo ali na área Berceba, na área Ponta Grossa, temos também na área Leopoldina, área Bom Jesus, área São Borja e área Monte Negro. Também lá na Orfanatório, na área Glória, na área Cachoeirinha, área Gravataí, São Leopoldo Oeste, que é a área que nós estamos representando nesta noite, e a área Viamão, e a área TAPS, amém? Nós vamos estar agora chamando um louvor, e você, para dar tempo para você compartilhar esta programação, deixe o seu like aí na tela e entre em contato com a gente, faça o seu pedido e interaja conosco nesta noite. Nós estamos com um tema maravilhoso que fala sobre o poder da súplica de uma mãe. Então, você mãe, você pai que tem aí o seu filho nas drogas, que está com problema com o seu filho, assista essa programação que o Senhor vai falar com você nesta noite, amém? Já voltamos. Tá na hora de enxugar esse pranto. Tá na hora de acabar com esta dor. Já passou da conta o teu sofrimento. E você não foi chamado para ser perdedor. Tome uma atitude, se levante do chão. Não fique aí prostrado desse jeito, irmão. A luta é muito grande, mas vai ter que acabar. O Deus que você serve, ele só consegue ganhar. Deus vai agir. Deus vai agir. E como chuva de verão, a tua luta vai passar. Derrube esse gigante, mostre quem é o teu Deus. Ele anda com você, ele jamais te esqueceu. Se ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória pra você, ele já vai entregar.
continue a lutar. Eu sei, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como peixe leão. Tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor vai passar, Deus vai te levantar. Não desista, porque Deus te ungiu, foi pra vencer. Deixa Deus agir na tua vida. Deus vai agir, Deus vai agir. E como chuva de verão, a tua luta vai passar. Oh, Rabagaxu, Rabaganga, Rabaxaia. Oh, Espírito Santo, tu estás aqui. Esse gigante não se queira o teu Deus. Ele anda com você, ele jamais te esqueceu. Se ele fala, está falado, ninguém pode mudar. A vitória pra você, ele já vai entregar. Segure a tua espada e continue a lutar. Eu sei, Deus vai fazer a tempestade passar. Por que parar agora se já está no final? Se lembre, em tua frente vai o grande general. Vai em frente, irmão, como peixe leão. Tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor, ela vai passar. Deus vai te levantar. Não desista, porque Deus te ungiu, foi pra vencer. Como peixe leão, tudo que a gente quer se conquista pela fé. Tua dor vai passar, Deus vai te levantar. Não desista, porque Deus te ungiu pra vencer. Deus te ungiu, foi pra vencer. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos de volta. Agora que você já compartilhou essa programação, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar com você nesta noite, amém? Eu estou aqui com dois convidados muito especial, irmã Elaine Rocha, ela é esposa do nosso líder ali do trabalho do Ombro Amigo em São Leopoldo, que é o presbítero Cláudio Rocha. A irmã pode deixar sua saudação. Amém, glória a Deus. Muito bom estar aqui de novo, né? Agora com o testemunho do irmão Arthur, né? Que a gente conhece. Vamos assistir essa live, né? Deixar o seu like. E glória a Deus. Amém. Estamos aqui também com o nosso convidado especial, o irmão Arthur. O irmão Arthur é líder lá da juventude em São Leopoldo. E eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração para estar convidando o irmão Arthur para trazer o testemunho. O irmão Arthur tem um testemunho tremendo. Nós conhecemos o trabalho do irmão Arthur lá com a juventude. É uma bênção o trabalho, né? Deus fez coisas grandes, extraordinárias na vida do irmão Arthur. Então eu quero estar passando. Está com interferência. Fica afastado do microfone. Aí. Quero estar, então, cumprimentando o irmão Arthur. Tudo bem, irmão Arthur? Tudo bem, paz do cumprimento os Senhor. irmãos, a paz do Senhor, a irmã Shirley, a irmã... Ai, Jesus, Elaine. Deus abençoe os irmãos que nos ouvem nesta noite. Glória a Deus. Então, nós sabemos, irmãos, que o irmão Arthur, ele tem sido, assim, um exemplo. Está dando interferência de novo aí, acho que é algum celular. Não sei o que é. Agora acho que parou, né? Então, estamos de volta. Os irmãos, desculpa, foi uma falha aqui na interferência.
Mas, como eu estava falando, meus irmãos, o irmão Arthur, ele é líder da juventude lá da área de São Leopoldo, está fazendo um belíssimo trabalho com a juventude. Nos sábados lá tem a consagração, sempre quando dá eu dou uma fugida lá, gosto de assistir lá os estudos que a juventude está recebendo da parte do Senhor. Mas nem sempre foi assim, né, irmão Arthur? Nem sempre foi, né, essa ação de Deus na vida do irmão Arthur. O irmão Arthur, como muitos de nós, tem o seu passado, né, teve os seus problemas aí. Então, nós vamos estar ouvindo o testemunho do nosso querido irmão Arthur. E aí eu quero estar perguntando, irmão Arthur, já se apresentou, eu quero estar perguntando primeiramente como foi a tua infância, irmão Arthur. Como que foi minha infância? Amém. Quando eu era pequeno, agora não vou me recordar a idade, eu não sou muito bom com idades, mas a minha mãe, eu não sei exatamente quando que ela se entregou para Cristo, e no momento, enfim, que eu estava juntamente com ela, quando eu era pequeno, ela me levava, né, para a igreja. Glória a Deus. Assim como toda mãe, perdão, leva o seu filho para a casa do Senhor, quando ele ainda não tem aquela capacidade de escolha, ele está ali com a mãe e ele acaba indo, né? E com certeza nessas minhas idas para a igreja, por mais que sendo uma criança, a palavra de Deus ela veio ao nosso coração. Glória a Deus. E ela não volta vazia. A Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo depois de grande não vai se apartar, né? Exato. Então, a palavra de Deus, ela foi um dia plantada no meu coração, assim como no coração de todos aqueles que um dia estiveram com seus pais, mas em um determinado momento da sua vida resolveram sair e ter a sua vida, enfim, e experimentar este mundo que irmão Arthur, é tão terrível. Só interromper um pouquinho, irmão, eu estava falando esses tempos na live a respeito de muitos jovens que nasceram na igreja, né? E se criaram na igreja, e depois eles veem o testemunho de pessoas que estavam nas drogas, que estiveram nesse mundo, e daí Deus, pela misericórdia, acaba usando essas pessoas, e muitos jovens, como eu tive experiência de um jovem que eu presenciei, que ele tinha o desejo de ir para o mundo, para conhecer, para ser usado por Deus, mas ele já era usado por Deus, né? Mas isso são coisas que o inimigo coloca na mente, e ele queria ter uma experiência, e ele acabou saindo, e a dificuldade que esse jovem encontrou de voltar. Então, se criar na igreja, né, é um privilégio, né? É um privilégio, o maior testemunho, eu creio, que a pessoa, né, está na igreja e não ter se desviado, né? E eles, às vezes, querem procurar coisa no mundo para... Exato. Mas... E eu estava conversando com alguns irmãos ali da Ramo, antes de vir para cá, da Ramo da Videira, e comentando, né, a respeito do Evangelho, enfim, que no momento que a gente toma uma decisão de seguir a Cristo, não há como nós voltar atrás. É verdade. Não tem como tu voltar atrás. Se tu quiser voltar atrás, ok, tu pode voltar atrás. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas tu vai colher as consequências. Porque se a gente experimenta a palavra de Deus, experimenta o poder de Deus, a glória de Deus, aleluia, e daqui a pouco tu retorna, tu regressa, tu regride para uma vida que tu vivia antes, vai ser terrível. Vai ser muito pior da pessoa voltar. Então o Evangelho, no momento que tu toma esta decisão, e não tem que ser uma decisão simplesmente porque alguém está me convidando, ou porque, enfim, minha mãe é crente, meu pai é crente, eu preciso ter uma revelação de Jesus Cristo. Verdade. Eu preciso ter a consciência dos meus pecados, dos meus erros. Eu preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu vejo que na grande maior parte das vezes, acredito eu, que quando uma pessoa ela tem este desejo e se deixa levar por esses dardos inflamados do diabo, ou enfim, com esse desejo de querer regressar e voltar para o mundo,
ela não teve Uma um experiência. verdadeiro encontro com Deus, uma experiência marcante verdade. com Deus, que Sim. eu creio que é o que a gente vai falar nessa noite, né? Isso aí. É verdade. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Não deve olhar para trás. E Pedro também vai dizer, né? Para onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Exato. Então a gente tem um encontro com Deus, não temos para onde ir, é como o irmão está falando, né? Tomamos um propósito com Deus e não temos como olhar para trás. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas, enfim, irmão Arthur, como foi a tua infância? A tua infância, tu teve, a tua mãe te levou na igreja, mas tu não tinha tido aquela experiência ainda com Deus, né? Não. Na verdade, graças a Deus, a gente teve uma infância estruturada, enfim, uma família estruturada, ao Glória contrário a Deus. de muitos que, infelizmente, Não tiveram. não tiveram, que entraram por essa vida pelo fato de um dos motivos de não ter uma família estruturada. Não foi o meu caso. Chegou um momento, já não mais na minha infância, enfim, que o pecado ele se apresentou para mim. A Bíblia diz que o pecado ele jaz à porta, ou seja, o pecado ele está em todo lugar. Ele nos rodeia, ele rodeia o cristão e ele rodeia, obviamente, aqueles que não são crentes, que era o meu caso. Sim. Então, chegou um momento que veio esta bandeja das drogas para mim. Chegou um momento que veio. Porque o diabo não respeita, independente da estrutura familiar que tu tem. Não. Né? Independente se tu teve uma estrutura na infância ou não, as bandejas do inimigo tá aí, né? Igual. Muitas pessoas, até com uma posição até elevada, estão num caminho de drogas, Com certeza. né? Tu Muitas vai pessoas ver. famosas. Exato, eu ia falar isso. Pessoas famosas, por detrás daquela imagem, daquela falsa imagem, tem uma pessoa deprimida, com depressão, enfim, que sofre com drogas, problemas de família. Então, exatamente, o nosso inimigo, É verdade. ele não escolhe, ele simplesmente vem e apresenta uma face bonita daquilo ali. E nós, a irmã Shirley sabe disso, enfim, os irmãos Sim. sabem que passaram por isso, que o ser humano, ele tem um desejo de buscar pelo sobrenatural. Verdade. Ele tem um espaço no interior dele, digamos assim, que somente Deus ele pode suprir. E, obviamente, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, então as pessoas elas não têm o entendimento e o conhecimento daquilo que realmente é a verdade. Daquilo que realmente é a verdade. Verdade. Então, elas acabam sendo engodadas, sendo rodeadas por estas coisas. Por estas coisas. Muitas pessoas têm, elas não são pelas drogas, mas também tem outros pecados que elas também, que o inimigo, né, ele oferece as bandejas. Mas como nós estamos falando aqui de droga, nós sabemos que muitas pessoas mesmo, independente da classe, né, da classe social dessa pessoa, muitas pessoas estão sofrendo, né, esse problema com drogas, né. E Deus ele veio tanto para o rico quanto para o pobre, né? Deus não faz acepção de pessoas. O fato é que Jesus ele veio para libertar, né, irmão Arthur? E não foi diferente com o irmão Arthur. Tem Exato. um testemunho maravilhoso aí. Mas como o Arthur falou, né? Se tu não tiver aquele encontro com Deus mesmo, tu não te firma, né? Tu não consegue superar. Sim. Porque muitas pessoas, elas acabam caindo, né? Regredindo. Por quê? Porque elas não tiveram aquele encontro. Ontem a gente teve um estudo mesmo abençoado e isso tudo, a gente comentou, né, muito sobre isso. Porque se tu não tá firmado, hoje tu tá ali firme, amanhã quando tu caiu, tu já voltou muito rápido para aquelas práticas do mundo. Então, tu não tava... Exato. Tu não teve aquele verdadeiro encontro com Jesus, né? Ou Porque se teve, se deixou levar Exato. também. O problema é que se tu tem um encontro com Deus e tu não entende que tu precisa se afastar das tuas antigas companhias,
obviamente que não vai dar certo. Aquilo que está começando a ser gerado em ti vai morrer. Todo dia tu vai ter que acordar e matar, né? Exato. Eu ia falar né? exatamente Todo dia isso. de manhã tu vai ter que acordar e... Que a gente tem um seguir, grande né? inimigo que é nós mesmos, né? Então, às vezes as pessoas até têm um encontro com Deus, mas vai se deixando levar, né, pela sua natureza terrena, daí acaba que ela vai indo para as velhas práticas e acaba caindo. Exato. Mas, graças a Deus, né? Não foi o caso do irmão Arthur, está aqui abençoado por Deus. Mas como é que foi, assim, conta a tua experiência para nós quando tu esteve nas drogas. Voltando, quando eu estava falando sobre o pecado que nos rodeia, chegou um determinado dia numa escola particular, aqui de Porto Alegre, particular, para ver que não está vinculado à questão da pessoa que tem menos condições ou mais condições, Sim. enfim. Chegou a oportunidade, digamos assim, de eu experimentar a maconha. A primeira vez. E eu fui, né? O jovem, adolescente, ele é levado, assim, principalmente no mundo, né? Ele é levado pelo vento, assim, ele vai. E principalmente agora, né, irmão Arthur? Porque isso aí Exato. virou uma normalidade. As Normalidade, pessoas fazem hoje em dia, isso à luz do dia. À luz do dia e nas praças virou uma coisa normal, né? Exato. Claro que não é normal, mas as pessoas estão agindo como se fosse normal. Exato. Está cada vez mais normal tudo isso. Então, aquele dia, esse colega meu, ele veio e me apresentou a maconha e eu usufruí da maconha. E a partir daquele dia, então, a gente começou. Nas festas, enfim, com os amigos, a gente começou a usar somente a maconha. E, a princípio, a gente achava que não tinha problema nenhum. Hoje em dia, a gente entende, né? Se tu vai conversar com alguém que passou por isso, né? Que usufrui da maconha, a pessoa vai dizer, não tem problema, não dá nada. Quando eu quero, né? Quando eu quero, eu consigo Quando eu parar. consigo parar. Essa é a e- ilusão, né? E por aí vai. Só que chegou um momento que aí sim que foi quando eu comecei, a situação começou a piorar. Hoje eu enxergo como a situação piorando, né? Sim. Mas para mim era aquilo que a gente queria, né? A gente queria experimentar o prazer daquele momento sem medir as consequências Sim. do que a droga iria trazer. E já avançando bastante, assim, e com certeza nesse meio tempo a minha mãe na igreja, eu não mais, obviamente sempre orando, né? Sim. A gente está falando Do poder da súplica de uma mãe. Então, eu comecei na faculdade a ter um desejo muito grande de conhecer as festas raves, esses festivais de música eletrônica, onde as pessoas iam para lugares lindos, assim, cachoeiras, no meio do mato. Fala um pouquinho sobre isso, irmão Arthur. Eu tive no mundo das drogas muitos anos e eu nunca fui numa festa rave, né? Mas, terrível. Terrível. Mas eu conheci pessoas que foram, nunca me informei muito a respeito disso, mas aquilo que eles tomam, né? Aquelas pílulas, não sei qual é a droga. Rola de tudo, né? Mas tudo nessas festas raves, assim, acho que o que mais se é conhecido é o LSD, que é o êxtase. Sim. Que A pessoa fica acelerada, né? Tô bem Fica fora acelerada, disso, né? Eu vi uma bem pessoa... acelerada. E tem o LSD. Eu falei LSD antes, não? Falou. Sim. Não, tá, então eu confundi. O êxtase é essa que eu deixo acelerado. E tem o LSD, que é um ácido que é colocado num papel ou numa própria gota que a pessoa pinga na boca. E essa já é uma droga mais alucinógena. A pessoa, eu tive a experiência, que nós vamos contar aqui, de perder o controle o sentido, o controle do corpo. Tu começa a olhar para as coisas, nesse caso, nessas festas, para as árvores, e tu começa a viajar demais, assim, é uma coisa
totalmente diabólica, assim, tu começa a ver as coisas meio que se mexendo. Meu Deus. E obviamente forte, que não né? se mexe, é um negócio que mexe com a tua, que mexe com a tua mente, enfim, com E como tudo. é que a pessoa se sente na hora disso? Ela não fica com medo, assim, do que vai acontecer? Eu não sei, porque eu nunca... Pois é que depende muito da... É que varia muito de pessoa para pessoa. Sim, Eu era muito fraco para isso aí. quantidade, é. Tem pessoas que, às vezes, também da quanto mais, quantidade, né? quanto mais tu usa, o teu corpo vai se acostumando e a pessoa vai querer uma coisa mais forte, né? Mas... Toda droga é assim, né? Exato, toda droga é assim. Mas a gente sentia uma coisa boa, entre aspas, porque se não fosse bom, a gente não iria usar, usava, né? Por que se usa maconha? Por que se usa essas coisas aí? Porque é bom. É que A gente não vamos ser hipócrita aqui. Porque é bom. O diabo, ele vem te apresentar alguma coisa que é boa, É, verdade. só que nem tudo que é bom vai me fazer bem ou tem um benefício nisso, Que, na né? verdade, ela tem uma ilusão de ser boa por poucos segundos, assim. Daqui a pouco tu vai... Tu vê a consequência daquilo. E quando eu parei de usar droga, foi exatamente isso que eu coloquei na minha mente. Não, isso é uma ilusão, porque nas primeiras... né, as primeiras drogas que tu usa é bom, mas aí tu começa a mentalizar o depois, a consequência daquilo. E assim eu consegui que eu não fui para um centro de recuperação, né? Foi Eu Jesus. também não. É graças a Deus, né? Mas é só Deus Quer mesmo. dizer, eu também não sei, por um certo tempo até gostaria de ter ido para ter tido um acompanhamento, sabe? Porque eu fui liberta, mas imagina, né? Estava num mundo terrível, então eu cheguei na igreja assim, sem muito saber o que fazer, entendeu? E lá eles têm um acompanhamento, Exato. mas o irmão dá continuidade, desculpa interromper. Não, tranquilo. E um dia, então, nessas festas, eu comecei a cada vez me envolver mais, só para os irmãos entenderem. Na faculdade, eu estava fazendo faculdade de fotografia na época, me formei em fotografia, ali na Unicinos, e daí eu nunca tive um companheiro para ir nessas festas, e sempre tive o desejo, até que um dia eu resolvi ir com a minha câmera. E no início, o que eu fazia? Eu ia com a minha câmera, comecei a conhecer as pessoas, comecei a fazer fotos. Tu estava fazendo faculdade de quê, irmão Arthur? Fotografia. Fotografia mesmo. Uhum. Eu cheguei a fazer de publicidade, mas troquei para fotografia. Quando eu conheci a fotografia na publicidade, eu troquei. E nessas festas eu comecei a levar minha câmera. E com o tempo que as pessoas foram me conhecendo, o que eu fazia? Eu trocava o meu serviço pela entrada da festa. Eu não pagava e fotografava. Ou seja, eu não gastava e fazia aquilo que eu gostava de fazer. Sim. Fotografava e curtia a festa. Ficava ali na festa. Né? Como o inimigo faz, né? Exato. Ele dá um jeitinho da gente estar lá no meio, né? Exato. É a mesma coisa quando a pessoa, às vezes, não tem dinheiro para comprar droga, mas sempre tem alguém para oferecer. Mas né? foi isso que ia acontecer, então vocês vão saber agora. Então eu fui cada vez mais me envolvendo. E a princípio estava tudo ok, eu fumava, eu usava, não com muita frequência, ou pouco, até Deus, graças a Deus, não permitiu me afundar tanto. Graças a Deus. Apesar de ter uma experiência terrível, que eu vou contar para os irmãos, eu fui me envolvendo cada vez mais com esse tipo de festa. E era quase todo final de semana, eu tinha saído do meu trabalho, durante a semana eu editava as fotos, trabalhava... E final de semana eu ia para essas festas. E por mais que o ser humano ele sabe que está errado, que está fazendo errado, que aquilo ali prejudica ele, existe algo muito forte dentro de nós, que é a nossa natureza, que vai nos levar a continuar praticando aquilo ali pelo mero prazer que aquilo vai te dar, independente se tu vai ficar no outro dia com enxaqueca, com dor de cabeça, se tu vai vomitar, se tu vai passar mal. O negócio é tu sentir o momento. Sim. O negócio é tu curtir o momento e não há quem te segure isso aí. Porque é uma prisão, né? E é uma prisão espiritual, né, irmão Arthur? Exato. É que nem eu fiz o comentário pro irmão aqui, que quando eu comecei a meditar na consequência depois, foi quando Jesus me libertou. Porque daí eu tive aquele encontro com Jesus, porque até então, por mais que a pessoa tente, ela não consegue, né?
Sim. É uma prisão espiritual, né? Exato, é terrível. É um engano terrível. Sim. É um engano terrível. Eu, na verdade, eu nunca tive problemas com droga, mas eu tive muita experiência na família, né? Com pessoas que Muita tiveram. experiência com pessoas muito próximas, né? Tipo essa que o Arthur tá falando, de uma pessoa muito próxima a mim relatar, assim, que usou as piores drogas. Essas, assim, que Sim. parece que ele tava entrando num túnel, assim, sem volta, né? Realmente é Então, isso né, mesmo. eu não tive essa experiência, mas eu ouvi muito isso, né? E eu creio que deve É ser terrível. uma experiência terrível. E, Né? irmão Arthur, e nesta caminhada... Tá, e qual foi os tipos de droga que o irmão usou, além Foi da maconha, êxtase e LSD. Não cheguei a mais que isso. É. Não, graças a Deus. Glória a Deus. Não cheguei pra Glória a cocaína, Deus. não cheguei Sim. pra crack, nada. Era isso, porque eu creio que ainda tinha um resquício assim de temor, apesar de que, obviamente, que Sim. a gente usava essas coisas, mas E dois acho que um joelhinhos temor, lá o na medo tua de, casa. exato, Dois de joelhinhos lá. ir mais uma coisa muito pior, né? Graças a Deus eu não fui pra isso. E tem que ler, e é exatamente ao tema da nossa campanha, que o irmão Arthur tinha uma mãe que estava orando por ele, né? Exato. Então, isso com certeza deu grandes livramento para o irmão de se aprofundar Com mais. certeza. Eu não tenho dúvida disso, né? Verdade. E nós conhecemos a irmã Ana, é uma serva de Deus, a mãe do irmão Arthur, e ela sempre preocupada e sempre pedindo oração pelos filhos, sempre orando, e com certeza Deus deu grandes livramentos, né? Bah. A gente sabe, porque a gente que tem filhos, às vezes, fora dos caminhos do Senhor, a gente ora e a gente vê nitidamente Deus falar com a gente, irmão Arthur, dos livramentos que Deus dá para os nossos filhos, através da intercessão de uma É mãe. verdade. Então, a oração de uma mãe tem muito poder. A oração em geral tem poder, mas a oração de uma mãe, né, é assim, faz coisas tremendas, irmãos. E então, mas assim, alguma vez na vida o irmão teve vontade, assim, teve depressão, vontade de tirar sua vida, alguma coisa desse tipo? Não? Graças a Deus não. Glória a Deus. Eu quase perdi a minha vida, mas não foi por uma Por vontade tentar te minha, tirar. uma tentativa minha, mas pela consequência, pela Sim. colheita daquilo que eu estava plantando. Sim. Daí é onde a gente vai chegar, né? Amém. Eu, numa dessas festas, esses vai e vem aí, eu usufruí de um LSD e eu não tinha dinheiro. Então um colega meu, um amigo, entre aspas, né, me deu um LSD inteiro, que é um pedacinho de papel, que tu coloca embaixo da língua, e ele demora um pouco para dar o efeito. Ele não é uma coisa instantânea assim. Ele demora um pouco. De quando vem, ele perdura por um tempo assim. Ele dura um tempo. E nesta noite, eu me lembro que era num lugar, enfim, como os outros, um lugar bem, bem bonito. Eu estava acampado numa festa de um dia para o outro. E me deram essa droga. E foi terrível, terrível. Foi passando o tempo e o efeito bateu. O que aconteceu? Me disseram que eu fiquei 2 horas desacordado. Tá. 2 horas desacordado. Só que eu não, depois que acordei, obviamente, eu não Não me lembrou? dei, não lembrei disso. Não lembrou de Não nada. me dei por conta disso. Eu não sei o que aconteceu. Só apagou. Se eu tive como é que fala? Quando acontece quando a pessoa... Arrebatamento. Não, de certa forma não deixa de ser um arrebatamento Eu pro também mal. Eu acho, vou pro falar mal, sobre isso aí, pro mal. para uma experiência negativa. Mas não sei se foi não sei se é coma, não sei se o que seria, quando a Sim. pessoa bebe demais, acho que... Enfim, só sei que eu fiquei 2 horas desacordado, até conversando com um irmão que era enfermeiro esses tempos aí. Ele disse que nessas 2 experiências que eu tive, eu poderia sair com sequelas terríveis. Misericórdia, Deus é bom, né? Terríveis. Imagina. Sim, porque deve ter parado, né? Sei lá o que alguma coisa, aconteceu. o ar, né? A única coisa que eu me lembro, que eu acredito que aconteceu nesse período que eu estava desacordado, era que passou um filme enorme na minha cabeça. Um filme assim da minha vida, da minha família. E eu sentia que eu estava morrendo.
Meu Deus. Uma sensação terrível. Perdi o controle do meu corpo. Eu ia para minha barraca para tentar me restabelecer, deitava, só que eu não conseguia sair dali. Eu estava totalmente fora de si, totalmente fora de si. Hoje eu tenho um entendimento que estas drogas, elas abrem uma brecha no mundo espiritual para o diabo ele usar a tua vida, para tomar conta da tua vida. Por que eu penso assim, né? Talvez alguém tenha um outro pensamento ou um fato científico aí. Mas eu acredito que no momento que eu abro essa brecha usufruindo da droga, eu começo a fazer coisas que eu nem lembro. Por que as pessoas falam, não lembro que eu fiz isso? Exatamente. Fulano foi lá e te contou lá, tu lembra que tu fez isso? Não lembro. E a pessoa tá fora de si. E às vezes, muitas vezes que eu presenciei isso, é possessões mesmo, né? O inimigo... Eu acredito que é possessão. Ela fica possuída, ela não consegue lembrar. Presenciei muito isso. Exato, exato. E daí passou um filme terrível na minha mente, também passava assim, nesse momento, desacordado, que aquelas pessoas da festa estavam tudo contra mim. Meu Deus. E realmente, questão no mundo espiritual, óbvio que eram demônios ali naquela festa, né, agindo ali. E eles estavam contra mim, apesar de serem meus amigos, né? Entre aspas. E foi terrível, terrível, terrível. E foi passando o dia, a noite, a madrugada, eu acordei, né? Não lembro, disseram que eu acordei. E no outro dia, tinha o domingo inteiro de festa ainda e eu estava lá. Só que, na minha mente, foi apenas um efeito da droga. Tá? O efeito da droga. E eu continuei frequentando esse tipo de festa. Mesmo tendo essa experiência terrível, eu continuei. Para te ver como o ser humano é triste. O ser humano sem Deus é triste. É verdade. E eu continuei indo para essas festas. E aconteceu que 1 ano depois dessa experiência que eu tive, e essa data eu jamais vou esquecer, dia 14 de novembro de 2014, eu estava numa festa semelhante às outras. Dia 15 era aniversário do meu pai, ou seja, eu não passei o aniversário com meu pai para ir para essa festa. E fui. Era de sábado para domingo, daquele mesmo jeito, para fotografar, não paguei para entrar. Um lugar maravilhoso, assim, né? Natureza. O pessoal, enquanto festejava, as músicas ali que não param, né? Festa Rei, a música não para. É muito alta. Como é que funciona? Num festival, essas músicas elas começam com batimentos, BPMs da música lento. Lento. E na medida que vai passando o dia, esses BPM vão aumentando. Quando chega na madrugada e vai amanhecendo, ele tá... Meu Deus, as olha músicas isso, né? muito agitadas, os BPMs muito altos. Que E as pessoas ficam o dia inteiro nisso aí. É uma coisa, uma loucura, assim, uma que loucura. sai, né? E as pessoas, ao mesmo tempo, com a festa e tomando banho no rio, uma coisa assim, que era tudo que eu sem queria a viver droga naquele... não ia conseguir mesmo, né? Tem gente que fica até sem a droga. É É, impressionante. Tem. A Porque natureza gosta, do porque ser humano gosta. é terrível. Porque gosta. Durante a semana, às vezes, eu não usava droga, mas eu vivia com meus fones de ouvido com aquela batida na minha mente. Que coisa, né? Tem uma coisa é uma que prisão prende. mesmo, é uma Prisão. 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 Que a música também, ela tem É uma terrível, certa prisão. terrível. E daí nessa festa, então, 1 ano depois daquela experiência que eu contei agora, eu estava lá, enfim, curtindo a festa. Começou a amanhecer e dificilmente eu tinha dinheiro assim para comprar uma droga, enfim. E eu ia para fotografar e curtir lá, gostava. E um rapaz que eu nem sei quem é até hoje, nem sei quem é, me ofereceu a tal da gota, que é o LSD puro. Imagina a pessoa pingar uma coisa na tua boca, eu nem sei o que ele tava pingando na minha boca. Imagina só. Podia ser qualquer coisa. Podia ser um veneno, Ser um veneno né? pra me matar, sei lá, podia ser qualquer coisa. E o cara pingou na minha boca, eu nem sei quem era. Que na verdade era a intenção do inimigo mesmo, Claro. era tirar a tua vida, né? E nessa noite, tomei, pingou na minha boca e começou a bater o negócio, aquela sensação boa. Só que na medida que foi passando a madrugada, eu comecei a ficar mal. E comecei a sentir a mesma coisa que senti 1 ano atrás, dessa experiência que eu contei pra vocês agora. Deu, meu Deus, de novo, pensei comigo. Não acredito. Terrível, só que foi pior dessa vez.
Dessa vez eu não fiquei desacordado. Eu sofri tudo acordado. Acordado. Eu perdi o controle do meu corpo. Como da outra vez, eu ia pra minha barraca, tentava me estabelecer de novo ali e ficava naquela barraca e parecia que eu ia ser engolido pelaquela Imagina a barraca. agonia, né? Que tu Uma deveria agonia estar sentindo. terrível. E na barraca, eu comecei a sentir que eu estava morrendo. Eu estava morrendo. Não comecei a sentir, não. Eu estava morrendo. Por quê? Eu senti claramente, assim, a minha alma se deslocando do meu corpo. Meu Deus. Eu não ia sabia, ficar ali. não sabia tão forte assim do testemunho do irmão Arthur. Eu Terrível. não tinha escutado ele assim. Eu nessa ia ficar profundidade. ali. Eu ia ficar ali. Mas Deus tem... E nesse momento que eu comecei a sentir que estava morrendo, certamente foi o Espírito Santo que veio na minha mente e me fez compreender, me fez ter um discernimento naquela hora. Foi Deus, óbvio que foi Deus. Porque o ser humano eu não teria E nem esse o diabo, discernimento. muito menos, Eu não teria esse né? discernimento. Sim. Eu entendi que não era só o efeito da droga, que era uma batalha no mundo espiritual para tirar minha vida. Meu Deus. E nesse momento, porque certamente quando os filhos estão na rua, as mães estão clamando. Nesse momento, certamente a irmã Ana devia Com certeza. estar clamando, Eu vou né? explicar, eu vou falar depois no final Certamente. o que ela me disse quando eu cheguei e contei tudo que eu passei. E tu teve um discernimento que era uma batalha no mundo espiritual. Exato. Ou seja, às vezes que tu foi na igreja, tu conheceu o mundo espiritual, para te ter esse discernimento que era uma batalha no mundo espiritual. Foi algo... Nem sei, porque eu era pequeno. Sim. Era pequeno, eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo Deus que me mesmo, fez né? entender Ficou. que é alguma coisa para tirar a minha vida. O Ou a minha espírito, mãe me falou, enfim, não sei. De alguma forma, Exato. isso veio ao teu espírito. Exato. Então, veio aquilo na minha mente, assim, que era uma batalha para tirar a minha vida, e ao mesmo tempo começava a vir aquele filme de toda a minha vida. As coisas que eu experiência. teria que largar se eu tomasse uma decisão, e eu senti que naquele momento eu precisava tomar uma decisão, na beira da morte. Que coisa. Eu e Deus. Que coisa Eu e tremenda. Deus. Diferente de outros irmãos, enfim, que foram para centro de recuperação, Deus, ele trabalhou na minha vida por meio dessa experiência terrível, e as coisas aconteceram da noite pro dia. Eu tava assim, ó, muito, muito mal. Morrendo. E aquele filme terrível passando na minha mente, sobre a minha vida. E eu creio que isso acontece quando as pessoas morrem. Eu acho que passa um filme na mente. Eu já vi outras pessoas falando isso aí. Eu também vi alguns testemunhos quando o irmão falava sobre a agonia, né, de estar ali e perto, à beira da morte. Eu creio que as pessoas, quando estão para partir, né, principalmente quando não tem Cristo, né, porque quando a pessoa está com Cristo, ela parte tranquila, Não, né? eu tava bastante Mas desespero. como na época, imagina, né? Sim. Ele não estava com Cristo, a agonia que a pessoa sente, né? No último Dá um momento. desespero. E daí, nessa madrugada, eu vou ler um versículo aqui, Amém. Fique que à Davi, vontade. ele diz no Salmo 130, das profundezas a ti clamei, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à minha súplica. Aleluia. Glória a Deus. Então, realmente, literalmente, das profundezas da morte, eu clamei a Deus. Obviamente que eu não clamei assim como diz a palavra, Deus me ajuda. Sim. Mas Mas a o meu tua alma, espírito, o teu a minha espírito, alma clamou tua a Deus. E eu tomei uma decisão naquele dia. Glória a Jesus. O Aleluia. dia foi amanhecendo, era madrugada, e tinha o domingo inteiro de festa ainda. Só que quando amanheceu, eu arranquei minhas pulseiras que eu tinha, Foi embora. peguei minha maconha e joguei no rio, aquele laguinho onde estava todo mundo tomando banho. Aleluia. E Glória. joguei ali. Essa libertação. Só que Glória a Deus. o ser humano é tão terrível que ainda naquele dia me ofereceram uma maconha e ainda fumei. Enfim, estava num processo. Tava no mas processo. abri os meus olhos e quando começou a amanhecer e eu comecei a melhorar, Deus me ressuscitou ali, eu acredito. E foi ali que eu Com tive um novo certeza. nascimento. Foi ali, eu tenho convicção que ali eu tive Sim. um novo nascimento. Os meus olhos se abriram. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo achava que estava no caminho certo. Quando ele teve um encontro com Deus na estrada que ia para Damasco, ele teve aquela experiência maravilhosa com Cristo, onde o próprio Cristo falou com ele, Sim. que foi o que aconteceu comigo. E naquele instante, ele ficou cego, né? Caiu como
uma escama nos olhos dele. E aqueles homens que estavam com ele dirigiram ele até a cidade onde Deus disse para ir. E naquele momento que ele ficou na presença de Deus, enfim, caiu as escamas. E um novo Paulo, um Saulo, que agora Paulo, nasceu, né? Um novo homem nasceu naquele momento. Parece que a mente, assim, ela é restaurada naquele momento, que nem aconteceu com aquele endemoniado, né? Que quando Jesus expulsou, ele ficou em perfeito e são juízo, a Bíblia diz. Exato, né? isso é o sófron. Esse é o sófron que a gente está aprendendo, né? Exato, é a mente restaurada, uma mente renovada. E naquele momento, ali naquela manhã, que eu tinha que passar o domingo inteiro, ainda porque eu dependia do ônibus para voltar com a excursão, eu comecei a sentir um nojo por aquele lugar. Glória a Deus. Um nojo. Eu parecia literalmente um peixe fora d'água. Eu pensava comigo, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa, né? Libertação, que profunda. Da noite pro dia, Deus me libertou. No sábado eu estava extremamente empolgado, fazendo as fotos, e no outro dia, liberto. Que tremendo. E até hoje, se completar... Final do ano, 8, acho. 2014. Eu acho que o irmão Arthur se converteu, acho que 1 ano depois de mim. É? Eu acho que eu tenho uns 9 anos de cristã. Eu me lembro que um ano e pouco, o irmão entrou. Eu me lembro eu soube de testemunho do irmão, assim, mas superficialmente. Não sabia profundamente, assim, a obra que Deus fez, mas... A gente viu na vida do irmão Arthur, assim, um crescimento, assim, constante na vida do irmão Arthur. A gente pôde contemplar isso. Eu até esses tempos estava comentando com o irmão que crescimento que Deus deu, né, para o irmão Arthur, e abriu essa porta para o irmão trabalhar agora também na ramo da videira, né, que ajudou muito também, né? Porque o irmão está ali com boas influências, pastores que são uma bênção. Deus me alicerçou. Esse testemunho eu quero levar para muitos jovens que eu quero levar esse testemunho, especialmente quero compartilhar. Vou chegar em casa já, os que não têm, né, que não são, sim, é lindo, eu vou passar, lindo, porque tremendo. eu creio que Deus vai alcançar muita alma com esse testemunho. Amém. Muito tremendo. Tu mesmo conhece muitas pessoas, né, da tua juventude, que não estão libertos, né? Tu sabe, não preciso nem citar nomes, né? Sim. Que eu creio que com esse testemunho... E eu vejo assim, tudo isso, irmãos, eu vejo assim, o poder da oração de uma mãe, né? Eu ia falar isso agora. Porque assim, eu estava meditando naquela passagem de Rispa, aquela concubina de Saul, né? Quando os filhos foram mortos, e aquela mulher pegou e colocou um pano de saco na penha, e ela começou a espantar as aves do céu de dia e as feras de noite, né? Então, assim que uma mãe tem que ser quando os filhos não estão na presença de Deus, né? É uma constante batalha, dia e noite, né? Porque daí o diabo, ele até pode tentar, mas ele não vai conseguir, né, levar para o fundo do abismo. Eu creio, irmãos, né? Uma mãe, assim, para você que tem o seu filho nas drogas, no álcool, acredite, vai para a oração, porque há poder na oração de uma mãe. Vai para a oração, não aceita que o inimigo, né, amarre, destrua o teu filho. Ainda que por algum momento ele não teve experiência com Deus, por coisas que aconteceram, ele partiu da presença de Deus, saiba que Deus, ele é poderoso para restaurar o teu filho, para guardar de muitas coisas piores, como guardou o irmão Arthur. Né? Nós vimos aqui muito forte isso. E aquela que ainda não está com Deus, que de repente está nos ouvindo, Deus ouve a tua oração da mesma forma. Então, se teu filho está nas drogas, está ouvindo hoje pela primeira vez essa live, saiba que há muito poder na oração. Nós vimos aqui esse testemunho maravilhoso do irmão Arthur, mas também conhecemos a história, né, do irmão Arthur ali, que a sua mãe sempre, né, em constante oração. É verdade. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, Marcile. E finalizando aqui, né? Depois que eu cheguei daquela festa, enfim, Deus me deu essa experiência. Eu cheguei em casa e comecei a contar para minha mãe tudo que eu passei. E imagina, nós dois entramos em pranto. Eu chorava, né? chorava. E sabe o que ela me falou? Ela falou, Arthur, no momento que tu saiu de casa e tu me despediu, eu saí com aquele mochilão, né, de acampamento, um barraca. No momento que tu saiu de casa, ela olhou pra mim com uma cara triste, eu olhei pra ti e veio na minha mente ela falando,
veio na minha mente que era a última vez que eu ia te ver. Aleluia. Meu Deus. O que é a determinação de uma E depois mãe, tem né? outra, tua mãe é profeta, né? É. E é profeta mesmo, irmãos, porque eu, assim, ó, tudo que a irmã Ana me entregou. Então, assim, imagina, além de a mãe ser sensitível, ainda uma mãe que está na igreja clamando, uma profeta de Deus. Como que o Espírito Santo não vai falar, né? Então, literalmente, Deus já estava revelando para ela. Exato. E aí entra o que a irmã Elaine estava falando. Quem sabe naquele momento a tua mãe não estava clamando já, justamente Eu acredito. porque claro que sim. ela Quando eu ia para as Deus já festas, havia certamente revelado. ela estava. Porque mesmo nós mães, a gente já clama umas pelos filhos das outras, né? Sim. E quando a gente dobra o joelho, a gente não ora só pelos nossos, né? A gente está sempre orando pelo filho da irmã, de repente não é a irmã, mas aquela mãe que não tá, como a irmã Shirley disse, nos caminhos, mas a gente também está buscando para aqueles filhos, né? Claro. Que é a nossa obrigação, o nosso papel compromisso, como né, da cristã, igreja. como mãe, né, como serva, né, é fazer o nosso papel, orar uns Exato. pelos outros. Né? E há coisas assim que nem eu tinha uma irmã que era até ela era da restauração, né? Depois e quando eu me converti, ela disse para mim assim, ó, nossa, eu nem orava por ti, porque tu era a última pessoa que eu achava que ia se converter. Então, assim, ó, né? Mas com certeza, como eu não tenho ninguém cristão na minha família, agora tem, né? Mas eu não tinha na época, pelo menos que eu saiba, a igreja estava orando, né? Salva os drogados, salva, e Exato. liberta, e o poder da oração da igreja, né? Por isso Deus está alcançando e vai alcançar muitas almas ainda nessa última hora, né, irmão? Amém, Arthur? aleluia. E irmã Shirley, agora eu creio que é o final. Deus me deu um continua. livramento. Um livramento podia ser muito pior, eu acho, essa experiência que eu tive. Porque antes de eu ir para essa festa, eu já estava com passagem comprada para ir para Bahia. Meu Deus, olha que Deus tremendo, Para ir para né? Bahia, na Chapada Diamantina, num festival de música eletrônica que durava uma semana. 7 dias acampado nesse festival. E diziam que lá era top, lugar top, assim, que vinha droga de outro país, que o negócio era, Meu Deus. né? Imagina. E Deus permitiu isso acontecer comigo antes. Tava a passagem comprada para mim, um amigo meu. Aí quando eu cheguei em casa, no outro dia eu falei com ele, olha, Pedro é o nome dele. Era o meu melhor amigo, assim. Eu não vou ir. Falei Glória pra ele, a eu não Deus. vou ir mais. Aleluia, Jesus. Deus Eu não vou ir mais. Expliquei tudo pra ele o que aconteceu. Ele, meu Deus, como é que tu não vai mais? Tá tudo programado. É, tudo programado, Pelo ia sozinho, inimigo, né? Ah, E imagina se acontece alguma coisa comigo lá na É Bahia. verdade. Ia ser muito pior. E quem sabe eu não estaria aqui. nem estaria aqui, né? Porque E daí eu me lembro que eu troquei minha passagem, então. Consegui trocar a passagem para Bahia, para Belo Horizonte. Que eu vi também um agir de Deus. Fui visitar minha avó. E eu fiquei 1 mês em Belo Horizonte e já foi uma forma de eu já ter tido essa experiência e já começar a me distanciar Se distanciar. das influências. Porque a influência é terrível, né, irmão Arthur? terrível. Por mais que às vezes a pessoa não queira, né? Às vezes ali no íntimo dela, talvez ela não queira, mas se ela tiver uma pessoa ali, né, para influenciar, acaba que ela acaba cedendo, né? Exato. Se ela não tá Não. liberta, Deus me libertou, mas isso não significa que agora não Nunca tem, mais. Não tem que ter uma posição minha, né? É. Sim. De com certeza, agora é constante. dizer não. É, Dizer não. não. Então, foi isso que aconteceu. Acho que, resumindo, Que esse é o meu testemunho, assim. E hoje, para a glória de Deus, como a irmã Shirley falou, trabalho na igreja e foi em seguida que a porta se abriu. Foi questão de meses, assim, acho que mais ou menos 5 meses eu já estava trabalhando na igreja, depois de convertido. que coisa, Me converti né? num congresso Que aqui maravilha, da Heróis né? da Fé, uma conferência missionária. E hoje vai fazer, daqui a alguns meses aí vai fazer 3 anos que eu tô casado, Deus me deu uma esposa, irmã Isabel, uma benção. É, Então, e foi uma benção mesmo, né? Ia falar isso tive, mesmo, né? Deus Não, deu não posso até uma esquecer de falar, esposa, né? né? Não, eu já ia falar também. Na Deus. não sei se ela verdade, tá ouvindo, acho que não. Na Benção, verdade, irmãos, eu até gostaria que a irmã Isabel até fez o convite para ela estar aqui com a gente, né? Mas não foi possível, mas numa outra oportunidade ela vai estar aqui, né? Também trazendo um estudo para nós, que a irmã Isabel está cursando qual faculdade? Psicopedagogia e pedagogia. É.
Então, ela aceitou o desafio de vir aqui, daí nós vamos preparar aí algo para os irmãos. Mas, enfim, foi tão tremendo assim, porque na época que eu conheci a irmã Isabel, a gente fazia retiros na igreja ali, e ela me contou um pouquinho da experiência, né, dela com a situação do irmão Arthur, né? Como Deus dirigiu todas as coisas e confirmou o casamento de vocês, né? Confirmou. Isso eu tenho muito convicção. importante. Fala um pouquinho para nós. Foi algo de Arthur, Deus. Ainda tem uns minutinhos. Não, o casamento foi algo de Deus. Na verdade, nós orávamos, né? Tanto ela quanto eu, sem se conhecer, sem um conversar com o outro. Assim como qualquer jovem começa a orar pelo seu casamento, ela orava pelo casamento, enfim. Ela pedia para Deus, ela me conta, né? Me contou depois que ela chegou até a colocar algumas características físicas e ver exatamente. Um dia no retiro ela comentou. Enfim, aconteceram várias confirmações, até que chegou um momento que eu entendi que era para falar com ela. Conversei com o pastor Márcio na época. O pastor Márcio entendeu também que era o momento, porque isso eu fiquei sabendo depois, um dos sinais que ela pediu, uma das provas que ela pediu para Deus foi que Deus falasse com a liderança dela. Deus deu um sonho para a esposa do pastor Márcio na época, e aquele sonho ali encaixou. Daí eu falei, pá, é isso aí. Conversei com o pastor e eu falei, pastor, eu vou conversar com o pai dela primeiro, não vou conversar com ela. Que tremendo. E também depois eu descobri que era uma das provas que ela pediu, que eu viesse conversar primeiro com o pai. Cheguei no culto e ele não estava no culto, um culto de quarta-feira. Ele não estava no culto. E depois eu descobri que ele trabalhava durante toda a semana e só voltava final de semana. Ele trabalhava em Venâncio Aires. Então ele não via nos cultos de quarta-feira. Sim. O culto já tinha começado, eu estava ali, era coral da Juventude Escalado, não era líder de jovens na época, né? E eu pensei comigo, ele não veio, amém, então não vai ser hoje que eu vou falar, enfim, ou não é de Deus, sei lá. E Deus não é sabe. Que no meio do culto ele chega. Deus sabe tudo, Deus prepara tudo. Ele chega. Né? E daí, na hora que a gente vai cumprimentar os irmãos ali, né, saudar os visitantes, enfim, fui lá no banco, cumprimentei ele. Paz do Senhor, irmão Manuel, posso conversar com o senhor no final do culto? Para não dar muito alarde, eu falei, posso conversar com o senhor no final do culto? Ele disse, pode. Daí fui lá e conversei, pedi a mão da irmã Isabel, enfim. Só para complementar rapidamente isso, nós já vamos estar orando ali, vamos estar lendo os participantes, mas a irmã Isabel me fez comentário que Deus mostrou quem seria o esposo dela para a mãe dela. Também. E a mãe dela, daí ela disse, filha, eu sonhei que estava casando, né? Mas ela perguntou quem a mãe dela, muito sábia, disse, não vou te falar. Daí foi orar, daí ela disse para Deus que ela gostaria que Deus mostrasse o esposo dela para a liderança dela, daí Deus mostrou para a irmã Cláudia, eu me lembro disso. Foi tremendo. Mas então, nós vimos assim, que coisa linda, né, irmão Arthur? Hoje o irmão Arthur é líder da juventude, trabalha na ramo da videira, né? E tá aí essa bênção aí, trazendo esse testemunho, né? Porque a juventude é uma bênção. Exato. Né? E tudo que eu usava no mundo, meu Deus, fotografia e vídeo, hoje eu faço na igreja. Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Vamos ler rapidamente, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Irmão Podia Arthur, até conversar mais, porque tem, mas o horário já está passado. O horário já está passando. Sim, nem vai dar tempo de ler. Eu acho que nem vai dar tempo de ler, né? Tempo. Mas, vamos ver aqui. Eu tô sem o link aberto aqui. Quer começar, irmã Shirley? Aqui, vamos ver rapidamente alguns. Temos bastante. Eu não sei se é esse aqui, mas é a Duda Rodrigues está conosco. Deus abençoe a Duda Rodrigues, Givanildo Rodrigues, Mari Vieira, está aqui Thales Eduardo, Cauã Oliveira, Clair Brito, Noemi, Jennifer, Fabiano. Está conosco também Cláudio Rocha, né, o nosso líder lá de São Leopoldo, Silvio Borges, Mari Vieira, Elizabeth Quadrado, Jonathan Oliveira. É os que aparecem aqui para mim. A irmã Carla também. A irmã pode contar, porque para mim não está aparecendo. A irmã Carla, a irmã Sandrina, né? Tem bastante irmãos que eu não tinha visto aqui. A irmã Elizabeth. Quase 58 irmãos no momento. Não vai dar tempo, meus irmãos. A irmã Gladir, não vai dar tempo de nós lermos todo.
Os irmãos nos perdoem, estava tão bom o testemunho aqui, mas com certeza, irmãos, nós vamos estar orando por todos vocês, né? E com certeza Deus, eu creio que falou nos Deus corações. amar a sogra E aí, ó. não desista Tá de na orar notícia. pelo teu filho, pelo Sim. teu familiar, que Deus ele é poderoso. Nós vimos um testemunho aqui do irmão Arthur tremendo. Amém? Vamos orar, Amém, irmão glória Arthur? a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, graças Pai, em te nome de damos, Jesus, Senhor, Senhor, por tudo. queremos Graças te te damos agradecer, pelo milagre Pai. do novo Obrigada, nascimento, Senhor, pelo por milagre da tua salvação, presença, Pai. Senhor, esse Que nós possamos Pai, por ser essas mães, um testemunho Deus, te vivo do agradecemos, Senhor Senhor, Jesus que nesta estamos terra, Pai. Deus, Usa as nossas filhos, vidas, Senhor, usa a tua Jesus, igreja em nome de e alcança Jesus. aqueles que estão Em perdidos. nome de Jesus, Em nome de abençoa essa Jesus. família, em nome de Amém. Jesus. Amém. Paz, oração e união. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer.